Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe, nos envolva, nos dê a sua paz. Nós estamos realizando mais uma das atividades no livro Ceifa de Luz, e nós vamos hoje trabalhar o capítulo 64 do livro Ceifa de Luz, do Espírito Emmanuel por Chico Xavier. E o tema é subdesenvolvimento espiritual. Vamos fazer a nossa prece inicial. Jesus, amigo e benfeitor das nossas almas, nos abençoa, nos envolve no teu amor, e que possamos, neste encontro, nos conectarmos no amor, que Jesus possa estar sempre conosco, com a permissão de Jesus, dos benfeitores espirituais, dos trabalhadores e coordenadores da causa espírita. Nós iniciamos a nossa atividade doutrinária desta noite. Se conosco, Mestre, hoje e sempre. Em teu nome nós iniciamos a tarefa de hoje. Assim seja. O tema, como eu já falei, é subdesenvolvimento espiritual. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, né, recebei-o não em contendas de disputa. Paulo, Romanos 14, 1. Nós temos muita dificuldade de respeitar aquele que pensa diferente de nós. Nós sempre nos envolvemos em contendas, em querer mostrar o nosso ponto de vista, mas muitas vezes aquele que está expondo a sua ideia nem sempre alcançou ainda o que nós conseguimos alcançar. E quantas vezes outros também já alcançaram níveis mais elevados e nós também não conseguimos alcançar aquele entendimento. Tudo vai em lentas e sucessivas aproximações, pouco a pouco. Eu lembro quando eu comecei na doutrina espírita, eu ainda tinha o velho hábito de querer saber, de fazer perguntas, de querer perguntar. E eu sempre vou perguntar a médium isso. Hoje eu sei que no meu íntimo eu tenho respostas e muita coisa eu não preciso saber ainda. Então eu preciso ter paciência, sabedoria. Tem horas que é claro que a gente precisa da ajuda. Tem muitas vezes que nós precisamos do acolhimento do outro, do ouvido do outro, do carinho, do ombro. Nos momentos difíceis, muitas vezes nós precisamos que o nosso irmão nos ouça. É importantíssimo ouvir o outro, mas nunca devemos entrar em contenda com aquele que pensa diferente de nós. Nós devemos respeitar todo o pensamento divergente do nosso, mesmo que nós não estejamos de acordo. Mas se aquele ser ainda não tem maturidade para compreender, por que é que vou entrar em contenda com o outro? Eu lembro uma vez que alguém chegou aqui para mim e ele disse assim, ele encontrou uma forma assim, tipo de me agredir. E ele falou assim, você é espírita, né? Eu até gostava do espiritismo, mas eu não consigo entender, eu só não concordo no espiritismo, é com a reencarnação. Aí eu fiquei pensando, digo, mas se ele não concorda com a reencarnação, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, com o que é que ele vai concordar? Eu calei, eu silenciei, deixei ele pensar do jeito que ele estava pensando, ele já tinha conhecimento, ele queria apenas que eu entrasse em discussão com ele, mas eu não dei esse prazer para ele, eu fiquei calada, eu fiquei em silêncio,
Um dia ele vai compreender ou não vai compreender. É questão dele querer compreender. Se ele ainda não quer compreender, eu vou forçar ele a compreender de jeito nenhum. Esse ensinamento nos pede para orar quanto aquele que não pensa da forma que a gente pensa e que está enfermo da fé. Então, para quem está enfermo da fé, nós não vamos entrar em contendas e disputas, mas vamos orar. Está na primeira carta de Paulo aos Romanos 14, 1. Quando a palavra subdesenvolvimento toma lugar na designação de grupos humanos menos dotados de mais amplos recursos, na ordem material da vida terrestre, não será impróprio referir-nos a outra espécie de carência, a carência de valores do espírito. Quando se fala em subdesenvolvimento, sempre se pensa em coisas materiais. A primeira ideia que se tem é de coisas materiais, mas aqui nós não estamos nos referindo à matéria, a coisas materiais, mas estamos nos referindo a subdesenvolvimento do espírito, espiritual, a carência de valores do espírito. Aquele que tem valores espirituais, você sente logo assim um ser diferente, um ser mais maduro, muito mais compreensivo, que enfrenta a vida de uma forma com muita lucidez, com muita tranquilidade, com muita paciência, resignação, tolerância, não é? Isso é para quem tem desenvolvimento espiritual. Isso nos induz a reconhecer a existência de uma retaguarda enorme de criaturas empobrecidas de esperança. Imagine alguém empobrecido de esperança, coragem. Não obstante, quase todas eram constituídas de companheiros em destaque merecido na cultura e na prosperidade da terra. Então, ele sempre acha que a prosperidade é aqui da terra, material. Sempre se busca prosperidade material, crescer de forma material. E o enriquecimento espiritual, ele diz assim, ainda está muito cedo, eu estou muito jovem, quando eu ficar mais velho, eu vou pensar nas coisas do espírito, e não sabendo que é urgente, porque ninguém sabe a hora que vai ser convidado, ninguém sabe a hora que vai vão retornar à verdadeira pátria. Então, é preciso que estejamos sempre prontos, para não acontecer como aconteceu com Nécio, não é? Que Nécio, ele todo dia ele armazenava os grãos na esperança de mais e mais e mais. E naquela noite veio o anjo e disse, você, Nécio, hoje você será levado, né? Sua alma será levada. Mas ele, na ambição de ter mais e mais e mais, quanto ele poderia ter ajudado a outros seres, ter dividido, ter repartido. Eu lembrei daquele filme, quando teve um palestrante aqui na nossa casa, Técio Guimarães, foi sugestão de Eduardo, de que nós convidamos, eu nem o conhecia. Uma palestra muito interessante, ele falava de um filme na Netflix chamado O Menino que Descobriu o Vento. E eu assisti esse filme, maravilhoso, maravilhoso esse filme, muito bom, uma bela reflexão. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi um momento em que passava-se muitas dificuldades por falta de água. E eu não vou lhe contar o filme todo, não, só vou dar uma pequena amostra, né? Para vocês não ficarem sem vontade de assistir. E aí ele teve um momento em que precisava-se de alimentos, porque faltou alimento por falta de água.
O menino havia descoberto a forma de conseguir água, mas o pai, bruto, não tinha ainda maturidade, não tinha aquele desenvolvimento espiritual, desenvolvimento, ele não compreendia, apesar de frequentar uma igreja, eles frequentavam uma igreja, mas isso não fazia com que ele tivesse desenvolvimento espiritual subdesenvolvido. O menino dava a ideia para ele, que é aquela ideia maravilhosa que ia ajudar todos naquele povoado, naquela comunidade, mas o pai não quis aceitar. Mas aí surgiu um recurso, o governo começou a vender grãos mais barato. Mas quem tinha condições de comprar o grão, trazia o grão para casa. E outros assaltavam no meio do caminho aquele que conseguia comprar. Era uma briga danada para conseguir plantar. Então, veja, o egoísmo é tanto que quando há escassez, aquele que tem condição, mais condição, quer sempre atropelar o outro. Eu lembro quando começou essa história de pandemia, que o desespero das pessoas nos supermercados, levando tudo, carregando tudo, a gente não encontrava nada, as coisas aumentaram e até hoje está tudo aumentado, aumentaram os preços, a escassez de alguns produtos, porque os egoístas levaram mais do que o que era necessário, porque se todos levassem a quantidade que ia consumir, mas muitos levam o que não vai consumir, e o outro fica em escassez. Não basta ter dinheiro, mas é preciso também a pessoa não ser tão egoísta, pensar em outros seres que também precisam, não é? Aqui fala que também abastece-te de suficiente amor para compreendê-los e auxiliá-los. Você ter amor para compreender e auxiliar aquele que ainda está nessa faixa de compreensão. Difícil, não é? Mas você que cresceu um pouco mais, que alcançou, é preciso também compreender o outro. Talvez você já passou por isso também, talvez você já tenha sido assim. Porque todos nós já tivemos também momentos de nossas ignorâncias, ainda temos muitas ignorâncias a respeito de outros assuntos. Todo dia nós aprendemos um pouco, todo dia nós compreendemos um pouco. Eu estava observando a pesquisa, o trabalho de Evandro Noleto, um trabalho muito bom. Ele disse: Eduardo, parabéns a Eduardo e a Marcelo, que fizeram a intermediação desse trabalho maravilhoso, lindo, muito bom. Imagine quanto tempo um ser desse pesquisou e se debruçou sobre as obras de Kardec para poder e facilitar para nós, facilitar pontos, que tem pontos que são complexos. E ele veio trazendo uma linguagem mais clara e de forma que a gente possa compreender melhor. Mas é preciso amor, ter dedicação, ter paciência, ter tolerância, porque hoje tem muitos intérpretes, tem muitos que abrem a boca e dizem que Kardec está ultrapassado. Agora imagine se eles compreenderam a obra. Um outro me perguntou um dia assim: será que já tem? Quem tem notícia se André Luiz já trouxe mais alguma novidade? Será que ele já deu conta das obras de André Luiz? Será? Porque as obras de André Luiz é imensa, é uma riqueza, é um manancial, e você não tem condições de compreender tudo. E o que você já leu, você tem que reler. Muitas obras você tem que ler e reler para compreender. E ninguém compreende de forma abrupta. Eu lembro de Divaldo, que ele disse que ele estudou, Joana mandou ele ler o Livro dos Espíritos. Aí ele leu, disse: já li, releia. Aí ele releu, aí releia novamente. Agora estude. Então, estudar é diferente. Estudar, você tem que ler, ter intimidade
com aquelas palavras, com aquela linguagem, para depois você vai despertando e percebendo que muita coisa você já leu, mas não compreendeu, passou por cima, e aí depois você vem a fase dos porquês, né? O que é isso, o que é aquilo, e vai. Por isso que os grupos de estudos são bons, por isso que a gente aprende melhor, a gente tira dúvidas, conversa com os companheiros, o grupo do EJE, outros grupos que tem na nossa casa, que é para facilitar a compreensão daqueles que ainda têm dificuldades, né? Todos nós temos dificuldades. Nós, nesse tempo, nesse momento da pandemia, nós fomos agraciados por muitas informações, por muitos companheiros que trouxeram muitas palestras boas, muito trabalho bom, muito enriquecedor. E nós não ficamos órfãos, graças a Deus, né? Graças a Deus, essa doutrina é maravilhosa. É uma bênção conhecer a doutrina espírita, porque você vai a cada instante, e nós temos uma riqueza. Ontem eu ouvi um menino fazendo uma palestra, eu nunca tinha ouvido esse rapaz. O nome dele é Vitor Hugo, um jovem, por sinal, o nome dele, o apelido que colocaram nele é menino. É um menino, mas é tão maduro. Ele tem um desenvolvimento espiritual. A forma dele se portar, o linguajar dele é de um ser muito além do seu tempo. Pode observar, está no canal Espiritize. Foi a palestra de ontem e foi muito enriquecedora. Para você ver como essa doutrina é maravilhosa. Não é castradora, ela não castra a gente, ela não engessa as nossas ideias, não engessa o nosso entendimento, mas ela vai alargando a cada passo a nossa forma de compreensão. Isso é maravilhoso. São amigos chamados a caminhar na frente da evolução, com áreas enormes de influência e possibilidade de trabalho do bem de todos, trabalhar do bem de todos, mas detentores de escassos recursos no campo do sentimento para suportarem com êxito as crises das épocas das mudanças. Nesse momento, nós percebemos muitas pessoas, muitos seres com depressão, muitos seres apavorados que não conseguem ficar dentro de casa, que não construíram um lar, construíram uma casa para dormir, para comer, mas não construíram um lar para ter o aconchego, para conversar, para se sentir bem dentro do seu lar. Que o lar da gente é para a gente se sentir bem, para a gente entrar na nossa casa e dizer lar, doce lar, e dizer eu estou no meu lar. Agora eu estou bem, estou com os meus, estou com a minha família. Sente paz dentro do lar. E não um lugar onde dizer, cheguei, Ave Maria, já cheguei em casa. Misericórdia, está na hora. Então, não tem prazer, não tem alegria. Se uma criança reclama, ele acha ruim. O barulho das crianças incomoda. O que a esposa fala, aborrece. O que o marido fala, aborrece a esposa. E dessa forma ele não procura ter assim um local de paz, um local de amor, um local de compreensão. E nesse momento que precisamos estar juntos um dos outros, estar compreendendo, aproveitando, gente, é o momento de a gente aproveitar. Quanto tempo a gente não tem essa oportunidade de estar perto um do outro? Quanto tempo a gente não tem esse aconchego, que a gente não pôde parar para arrumar um armário, para arrumar os nossos pratos na cozinha, para arrumar nossas roupas no guarda-roupa, para ver aquelas que a gente não usa mais para doar. E todos esses comportamentos, olhar sapatos que a gente não usa mais, o que a gente não usa antes de doar, não porque está velho, não porque está ultrapassado, mas porque às vezes a gente não está usando mais. E está novo, doa e diminui
a quantidade de coisas que não servem mais, que não estão usando mais. Às vezes nós ficamos egoisticamente guardando. Ah, engordei, eu vou emagrecer, eu vou deixar aqui quando emagrecer eu uso. Não, quando você emagrecer, você compra outra roupa nova. Compra uma mais atualizada e dá a quem está precisando. Não é isso? Esse encontrou diferenças de conduta nos descendentes fascinados pelas experiências passageiras de equipes sociais em transição e se marginalizou nas moléstias da inconformidade. Então, a questão da inconformidade é muito difícil. Tem gente que, após uma perda de um ente querido, ele se arrasa, nunca mais consegue viver equilibrado, ele se desequilibra, se desajusta, se desencontra. Eu estava ouvindo uma palestra de uma moça no canal Espiritismo também, e ela falava, ela lançou um livro, o nome desse livro é Pérolas no Asfalto. E ela foi muito forte a experiência dela. Eu fiquei assim, pensando, meu Deus do céu, eu perdi um filho e foi tão forte para mim. E esta criatura que perdeu o marido, os 3 filhos, no mesmo dia, e ela ficou em coma vários dias, ainda teve força para se reerguer, para ressignificar e ainda lançar um livro, Pérolas no Asfalto. E ela, muito assim, ela disse, eu tenho horas que eu choro, tem horas que eu fico triste, tem horas que eu fico pensando, mas eu preciso continuar. Se Deus me deixou aqui, se Deus me poupou, é porque eu tenho ainda algo a fazer. É muita fortaleza. Mas sabe por que isso? Porque ela tem a maturidade espiritual, tem o desenvolvimento. Eles eram espíritas, frequentavam, não é porque era espírita, que tem muitos espíritas que após uma experiência dessa, nunca mais vai nem no centro. Eu conheço muitos que depois, acontece uma coisa dessa e depois diz assim, que não tem espírito, que não existe espírito, ela ouve a voz dos espíritos, mas não aceita, não acredita, e começa a contradizer tudo aquilo que aprendeu. Mas o que ela conseguiu, ela aprendeu, o que ela ganhou de aprendizado, a família dela era toda espírita, e ela conseguiu ressignificar a vida. E tudo isso a gente agradece. Não só a doutrina, mas a vontade que o ser tem de mudar e de ser forte, de crescer, de recomeçar. Como diz a música, né? Começar de novo. Começar de novo. E aqui ele diz assim, aquele traumatizou-se com com as provações coletivas, em que o grupo vários de pessoas se viram defrontados pela desencarnação, em conjunto se refugiou nas instituições de repouso e tratamento mental. Muitos se desequilibram após uma experiência forte dessa. Então, nós vimos nesse pouco tempo tanta coisa acontecer, tantos seres que partiram para a pátria espiritual e aquele que ficou precisar se fortalecer para continuar, para recomeçar. Outro observou criaturas queridas que se desgarrarem do lar para se realizarem livremente nos ideais próprios e transformou-se em doentes complexos. E muitos viram a morte dos seres mais caros arrancados ao corpo nas engrenagens da própria civilização, mergulharem na dor que acreditam sem consolo. Eu vi, outro dia eu estava assistindo uma live e alguém interagia dizia assim para o palestrante, que tinha perdido 2 irmãos para o Covid e ela estava prestes a cometer um suicídio.
Mas lembrou do pai, que o pai era idoso. Quer dizer, ela ia matar, além de perder os 2 irmãos, ia matar o pai também, porque ela ia desencarnar dessa forma, o pai não ia aguentar. E aí, naquele momento, eu vi ela fazer uma terapia. Eu vi fazer um acolhimento fraterno, enquanto ele dava a resposta, que foi a coisa mais bela que eu já vi em minha vida. Eu acho que aquela moça nunca mais pensou nisso, viu? É uma forma, ele tem uma forma tão carinhosa, tão acolhedora. É o que fala o texto, é acolher aquele que está passando por um transe de dificuldade. A gente precisa acolher, não julgar, não julgar. Aquela dor que ela estava passando era também muito forte, mas ela não tinha maturidade para aguentar aquela dor. E aí vem a fragilidade, por falta de consistência espiritual, por falta de uma religião, por falta de uma compreensão. Se podes enxergar os conflitos impostos ao mundo pelo materialismo, que vem desfibrando o ânimo de tantas criaturas, enternece-te com os sofrimentos de quantos se encontram nas faixas do subdesenvolvimento espiritual e trabalhemos nas novas construções de fé. Trabalhar nas novas construções de fé. A fé é uma conquista do ser humano. Tem seres que têm muita dificuldade de crer, de ter fé. A fé, ela precisa ser raciocinada. Uma fé engessada não é fé. A fé, ela tem que compreender a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Eu tenho que crer, saber por que que eu creio. Por que creio? A questão da crença. Nós fomos educados de forma muito castrada. Nós aprendemos a crer num Deus que castiga, a crer nos milagres, a crer em muitas coisas que a gente não compreendia. E graças à doutrina espírita, hoje nós compreendemos de uma forma diferente. No livro O Grande Enigma, de Leon Denis, ele fala de Deus de uma forma majestosa, onde ele nos fala para contemplar a natureza e ver Deus, não é? Aí eu lembrei da música agora, né? Ouço Deus no barulho das águas dos rios, ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Se eu fosse Mauro, eu cantava agora, mas eu não sei cantar, eu apenas falo, não é? Então, ouço Deus é uma música que nos faz viajar. E tem um vídeo aí muito lindo, onde tem uma água assim, num córrego, e aí a música fica de uma forma bem compreensível, não é? Então, compreender Deus, sentir Deus, da forma que Leon Denis fala no Grande Enigma, é quando você contempla a vida, contempla a natureza, contempla aquilo que você não consegue fazer. Quem fez? Alguém fez. Só pode ter sido Deus, né? Inclusive a sua própria vida. Então, todos nós estamos encerrando, o nosso tempo já esgotou, agradecendo profundamente a Jesus, agradecendo profundamente a Deus, agradecendo a acessibilidade a essa doutrina maravilhosa, que alarga os nossos conhecimentos, que abre sempre janelas para que possamos ver além do véu. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, companheiros, irmãos, onde estamos sempre interligados por essa doutrina de amor, por esse carinho que nós temos um pelos outros. A nossa CF
está sempre disponível para aqueles que querem ter acessibilidade através das lives. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu reino, poder e agora para sempre. Assim seja. Muito obrigada, irmãos.